Eu ia comentar um pouco sobre a analgesia, porque assim, a gente faz muita cirurgia de amígdalas, né? E a cirurgia de amígdala é uma cirurgia que o problema é a dor no pós-operatório para comer. E o Guilherme desenvolveu um sistema de analgesia que eu tenho usado para meus pacientes e que tem funcionado muito bem. Pena que, por enquanto, só para adultos, mas são os adultos que geralmente sofrem até mais do que as crianças, porque é mais doloroso para o adulto. E tem sido um sucesso, viu, Guilherme? Preciso te falar que tem funcionado bem. O sistema que ele começa com algumas medicações analgésicas antes da cirurgia e ela persiste depois por alguns dias após a cirurgia, né? É exatamente. Hoje tem um conceito moderno em anestesia, em analgesia, que na verdade a nossa avó já fala há muitos anos, né? Nossa avó sempre diz que a dor ela é melhor prevenida do que remediada. Então a nossa avó sempre teve razão. Então a analgesia ela precisa começar antes do trauma cirúrgico acontecer. Então, dito isso, a gente fez um esquema com o Dr. Sandro e a gente começa essa analgesia no pré-operatório. Então a gente já dá as medicações analgésicas antes da cirurgia acontecer. Durante a cirurgia, a gente capricha também nas medicações analgésicas e no pós-operatório, ainda também mais medicações. Em relação à cirurgia de amígdala no adulto, essa estratégia fez uma enorme diferença, como o doutor Sandro bem falou. Nossos pacientes antigamente acordavam da cirurgia com muita dor, ficavam em casa com muita dificuldade, tomando morfina de 2 em 2 horas e ainda desconfortáveis. E aquilo me incomodava muito, porque eu acho que para a gente ser médico, a gente precisa, acima de tudo, ter empatia. E aquilo me incomodava muito, me tirava o sono. Então, vamos lá estudar, vamos ver o que eu posso melhorar para que esses pacientes se sintam melhor. E aí a gente criou essa estratégia. Obviamente que não fui eu que criei, mas assim, a gente aprimorou através de muitos estudos durante os anos aí, muitos estudos internacionais. Então a gente criou uma estratégia própria e que tem dado muito certo, que é justamente essa analgesia preventiva, né? Que os pacientes ficam tomando o remédio 2, 3 dias antes da cirurgia. Alguns desses remédios ainda não são liberados para criança, não tem estudos em criança. Então, ainda assim, a gente faz só em adultos. A cirurgia de amígdala realmente ela dói muito mais em adulto, até porque o sistema nervoso da criança ainda não está bem formado. Então, a cirurgia de amígdala nas crianças é bem mais tranquilo. Mas realmente nos adultos é onde essa analgesia, onde esse esquema de analgésico tem Faz impactado de importância. forma bem positiva, né, doutor Sandro? Sim, sim.